Eu não sei quantos de vocês aqui, é provável que a maioria já tenha passado por algum processo seletivo para admissão em alguma empresa. E é muito provável que vocês não tenham tido a experiência do entrevistador falar sobre aspectos negativos da vaga. Fazem muitos anos que eu não participo de um processo seletivo, mas eu geralmente entrevisto algumas pessoas lá na empresa onde eu trabalho. E eu sou proibido de falar sobre aspectos negativos. Aliás, não faria muito sentido, né? Eu, querendo admitir algumas pessoas, destacar aspectos negativos da minha companhia. Mas, enfim, vocês já devem ter participado de vários processos seletivos. E eu duvido muito que o entrevistador tenha dito a vocês que os seus colegas de trabalho não eram lá flor que se cheirasse. Eu duvido que você tenha participado de um processo seletivo e o entrevistador tenha dito a vocês que o seu chefe é daquele tipo carniceiro, que vai exigir de você até o último. Muito pouco provável que você tenha lidado numa dessas entrevistas com a experiência de o entrevistador dizer para você que os seus colegas de trabalho são do tipo que vão puxar o tapete, que são fofoqueiros, que são pessoas invejosas. Coisas assim não acontecem numa entrevista de trabalho. Mas o apóstolo Paulo, diferente dos entrevistadores, e de mim até, nos processos seletivos que eu participei eventualmente, o apóstolo Paulo, ele faz questão de destacar aspectos negativos do serviço cristão. E o texto que nós vamos ver hoje deixa isso muito evidente. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículos 10 a 13, ele vai dar ênfase no modelo que Timóteo deveria seguir, um modelo que era visto, inclusive, no apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo também vai dar ênfase sobre os efeitos da fé cristã. E o apóstolo Paulo vai dizer, com todas as letras, que todos que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Esse é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, nos versículos anteriores, versículos 1 a 9, ele vai destacar aspectos negativos dos falsos mestres. E ele faz isso com o objetivo de alertar Timóteo acerca de um problema que ele deveria enfrentar. O apóstolo Paulo, nos versículos 1 a 9, os irmãos devem se lembrar, ele fala sobre como são os falsos mestres. Mas não somente isso. O interesse do apóstolo Paulo não é apenas pintar o quadro dos falsos mestres, fazendo com que Timóteo tivesse facilidade em identificar eles por meio de quem eles são. Mas o apóstolo Paulo também tenta criar facilitadores a Timóteo, tentando dizer a ele sobre como eles agem, sobre como os falsos mestres agem. Então, em linhas gerais, nós aprendemos, nos versículos 1 a 4 do capítulo 3, que os falsos mestres são egocêntricos, homens egoístas que pensam somente em si. Uma segunda característica do falso mestre é que eles são hipócritas. Está aí na parte A do versículo 5. O apóstolo Paulo diz também que os falsos mestres, eles representam uma ameaça. O apóstolo Paulo diz, foge deles. E como se não bastasse, o apóstolo Paulo avança por meio aí dos versículos 6 a 9, dizendo como eles agem. E ele vai dizer que os falsos mestres, eles são sorrateiros, manipuladores, querendo criar a imagem de pessoas que invadem sorrateiramente as casas, com o objetivo de criar uma espécie de manipulação psicológica. E ele faz isso, os falsos mestres fazem isso, diz o apóstolo Paulo, visando um alvo, que para eles é um alvo mais fácil. E ele vai se referir a esse alvo como mulherinhas, pensando numa característica de mulheres de moral baixa. O apóstolo Paulo então diz que os falsos mestres, eles agem dessa maneira, eles têm esse alvo, mulherinhas, mulheres mergulhadas em pecado, norteadas por suas inclinações pecaminosas. E não somente isso, e aí servindo como uma espécie de consolo a Timóteo,
O apóstolo Paulo vai dizer no versículo 9 qual é o destino dos falsos mestres, e nós aprendemos então que eles não vão avançar em suas mentiras. Esse é o apóstolo Paulo comissionando o seu amado Timóteo, o seu filho na fé. Percebam, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele não poupa Timóteo dessas verdades. O apóstolo Paulo, ciente de que está prestes a morrer, ele não quer ver o seu amado Timóteo em grandes apuros. Por isso ele não poupa Timóteo de absolutamente nada. É por esse motivo que é essencial para Paulo apresentar toda a cara feia, todas as características ruins dos falsos mestres. Por isso, é por essa razão que o apóstolo Paulo faz questão de dizer não somente como eles são, mas também como eles agem. Timóteo haveria de estar sozinho muito em breve. Timóteo não contaria mais com o auxílio do seu pai na fé. O apóstolo Paulo, então, ciente dessas realidades, faz menção dessas características terríveis dos falsos mestres. E características essas, queridos, que nós vemos nos falsos mestres de hoje. No meu último sermão, na quarta-feira, em breve será publicado isso, eu tentei evidenciar que, assim como no passado, os falsos mestres continuam agindo da mesma forma. O falso mestre, ele continua sendo eles continuam sendo pessoas egocêntricas, hipócritas, pessoas que representam ameaça. O falso mestre continua agindo sorrateiramente, com o objetivo de manipular os outros com suas palavras cativantes. O falso mestre, ele ainda busca alvos vulneráveis. Evidente que nem sempre são mulheres que possuem essas características, mas todo aquele que são norteado por suas paixões, por suas inclinações. Mas nós sabemos, queridos, apesar dessa grande invasão de falsos mestres, apesar desse monte de igrejas falsas que existem por aí, apesar desses pseudo-evangélicos que existem por aí, nós sabemos que a mentira não há de lograr êxito. O Senhor há de envergonhar eles. E isso tudo deve fazer total sentido para a gente. Mas o apóstolo Paulo, ele continua. E o texto que está diante de nós, 2 Timóteo, capítulo 10, versículos 10 a 13, diz assim: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que várias perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Queridos, o apóstolo Paulo deixará claro de uma vez por todas a Timóteo que a vida cristã autêntica é marcada por perseguição. Eu vou repetir. A vida cristã autêntica é marcada por perseguição. Percebam, porque o apóstolo Paulo não poderia ser um recrutador em nenhuma empresa do século 21. Ele diz, olha, Timóteo, a partir do momento que você estiver totalmente engajado no serviço cristão, e Timóteo já estava. Não podemos esquecer que Timóteo já era um pastor na igreja em Éfeso. O que o apóstolo Paulo faz aqui é deixar claro, Timóteo, você vai sofrer. Timóteo, assim como eu, você passará por momentos difíceis. E quanto mais fiel você for, quanto mais dedicado você for, quanto mais você seguir o meu exemplo, saiba, Timóteo, que você vai sofrer. E você vai sofrer perseguições terríveis. Esse é o texto que está diante de nós, queridos. E isso pode soar um pouco chocante para nós. Mas esse é o apóstolo Paulo comissionando o seu filho na fé, Timóteo. O texto que está diante de nós foi dividido em 3 partes.
Primeira parte, versículos 10 a 11, nós temos aí o exemplo de Paulo. Ok? O apóstolo Paulo, então, traçando aí agora as suas características. E características que Timóteo imitava. Na segunda parte do texto, nós vemos aí os efeitos vivenciais da fidelidade a Cristo. O apóstolo Paulo, então, vai deixar claro a Timóteo, de modo muito evidente, quais são os efeitos vivenciais de todo aquele que é fiel a Cristo. Por fim, a terceira parte do texto será dito, ou será comentado, sobre as consequências da impiedade. Qual é o destino do falso mestre? Qual é, então, as consequências da impiedade? Tudo bem, queridos? Estão comigo? Eu estou tentando controlar um pouquinho a minha voz aqui. Na quarta-feira eu já estava assim, estou tentando me recuperar de um probleminha na garganta, nada grave. Foi uma inflamação que passou, mas ela passou e deixou uma lembrança de que ela pode voltar. Então eu estou tendo algumas crises de tosse, então eu estou controlando minha voz aqui para vocês não terem o desprazer de me ouvir tossindo, ok? Mas isso não é reflexo de nada além disso, eu só estou tentando realmente controlar a minha voz. Bem, vamos então olhar para a primeira parte do texto, que está aí, versículos 10 a 11, o exemplo de Paulo. O apóstolo Paulo inicia o seu texto dando uma pequena pausa na descrição dos falsos mestres, e ele inicia agora uma nova sessão. É claro, ele vai mencionar ele vai ainda mencionar acerca dos falsos mestres, ele vai fazer menção ainda dos falsos mestres. Mas aqui ele tem nessa nova sessão, ele tem uma nova ênfase. Não uma nova no sentido de uma grande novidade, porque o que o apóstolo Paulo vai fazer aqui é voltar a encorajar Timóteo. Queridos, eu estou realmente convencido de que os pastores precisam de encorajamento. Porque o que o apóstolo Paulo faz aqui o tempo todo é encorajar Timóteo acerca do serviço cristão. É claro, nós não podemos deixar de lembrar que a situação em que Timóteo se encontrava era uma situação realmente crítica. Ele sofria pressões internas e sofria também pressões externas, de maneira que o apóstolo Paulo vê a necessidade de o tempo todo encorajar Timóteo. Somado a isso, existe o fato de que Timóteo possuía características que poderia levá-lo a sentir medo. Então, o apóstolo Paulo, ciente do seu filho na fé, ou das condições do seu filho na fé, condições que envolvia todas as suas pressões e todas as suas dificuldades, e também sobre as suas características pessoais, o apóstolo Paulo, então, encoraja Timóteo o tempo todo. E aqui, nessa sessão, o apóstolo Paulo volta a encorajar Timóteo. Ele diz, tu porém, Timóteo, tu porém, ou seja, diferente dos falsos mestres. Lembre-se, o apóstolo Paulo acabou de traçar o perfil dos falsos mestres. Acabou de mencionar o modus operandi dos falsos mestres. Os falsos mestres, Timóteo, agem dessa forma. Mas tu, porém, você é diferente. Você age de uma outra forma. Tu, porém, tens seguido de perto. O apóstolo Paulo, com esse verbo, ele quer mencionar que Timóteo acompanhava o apóstolo Paulo muito pessoalmente. Talvez, no início, o apóstolo Paulo serviu de exemplo a Timóteo por meio de conhecimentos que Timóteo tinha do apóstolo Paulo, não por participar de todos os sofrimentos, especialmente no começo, ali envolvendo a sua primeira viagem missionária. Mas, certamente, Timóteo ouvia falar do apóstolo Paulo. E quando o apóstolo Paulo diz, olha, tu, porém, tens seguido de perto, nós vemos que o apóstolo Paulo sugere que Timóteo tinha um grande interesse pelo apóstolo Paulo. Essa mesma expressãozinha, tem seguido de perto, remete àquela ideia de Lucas 1:3. Abra a Bíblia de vocês em Lucas 1:3. E vocês vão ver o modo como Lucas escreve ou inicia o seu texto. Ele diz o seguinte, igualmente, Lucas 1:3, igualmente, a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação,
de tudo, desde a origem, ou desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. ênfase nessa expressãozinha, acurada investigação. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que Timóteo investigava o apóstolo Paulo. A ideia aqui é que Timóteo seguia o apóstolo Paulo muito de perto. Com qual objetivo? O objetivo era simplesmente imitar Timóteo. Aliás, imitar o apóstolo Paulo. Timóteo, então, tinha essa característica. Ele não somente estava próximo do apóstolo Paulo, mas ele buscava imitar o apóstolo Paulo. E ele acompanhava o apóstolo Paulo. E ele investigava o modo como o apóstolo Paulo agia. Ele olhava para o apóstolo Paulo como um grande paradigma. E, queridos, esse deve ser o objetivo de todo líder. Percebam que o apóstolo Paulo, quando ele menciona isso, quando ele inicia esse texto, ele tem um objetivo duplo. É claro, ele quer destacar o aspecto de que Timóteo seguia ele próprio, o apóstolo Paulo. Ele quer destacar que Timóteo já seguia os seus exemplos, o seu modelo, o seu padrão, a sua forma de agir, a sua conduta, a sua doutrina. Essa é uma ênfase que temos aqui. Porém, o que está implícito aqui, além disso, é o fato de que o apóstolo Paulo, ele continua tendo o objetivo, a expectativa de que Timóteo continuasse imitando. Afinal de contas, os desafios do ministério eram gigantescos. E, queridos, esse deve ser o alvo de todo líder cristão. Esse deve ser o alvo de todo pastor. Todos os pastores têm como objetivo servir de modelo para suas ovelhas. E eles devem se esforçar para isso. E o apóstolo Paulo, ele não poupa os seus leitores desse seu desejo, dessa sua expectativa. Se vocês olharem em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 16, o apóstolo Paulo dirá o seguinte: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Veja, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 16, chamando a atenção dos seus leitores, ou admoestando os seus leitores, para que eles o imitassem. Um pouco mais adiante, no capítulo 11, no versículo 1, o apóstolo Paulo vai dizer, texto conhecidíssimo, né? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, o apóstolo Paulo vai dizer, sede meus imitadores. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Muitas pessoas podem entender incorretamente esse apelo do apóstolo Paulo como sendo fruto de um certo egocentrismo, né? Olha, imitem a mim. Siga o meu modelo. Numa linguagem mais contemporânea, segue o exemplo do pai. É isso, né, que dizem hoje? Mas não, queridos, o que nós temos aqui é um líder, um pastor, um missionário comprometido com a causa do Evangelho, desejando de todo o seu coração que os seus interlocutores, aqueles que o ouviam, que liam seus escritos, imitassem a Cristo. É por esse motivo que em 1 Coríntios capítulo 11, 1, ele diz, sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Percebam que o grande padrão é o Senhor Jesus. Em Filipenses capítulo 4, veja, no capítulo 4, versículo 9, o apóstolo Paulo diz, a sua amada igreja em Filipos, o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Perceba, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele não se intimida diante da responsabilidade de servir de modelo para os seus leitores. Perceba que o apóstolo Paulo, ele não tem medo de assumir a responsabilidade de servir de exemplo, de modelo, de padrão. Portanto, o que vocês aprenderam e receberam e ouviram e vistes em mim, tudo isso, praticai.
Nós não estamos lidando aqui, queridos, com alguém que não seja pecador como nós somos. Nós não estamos lidando aqui com alguém que não comete erros, que não comete falhas, que não comete pecados. Os irmãos devem se lembrar da declaração do apóstolo Paulo quando ele diz: eu sou o pior dos pecadores. O ponto aqui, queridos, é que nós devemos buscar com todo afinco a santificação, o bom exemplo, o bom modelo. E o apóstolo Paulo, então, ele tenta agir dessa forma, instigando Timóteo a ser um modelo, a ser um padrão também. Finalmente, em 2 aos Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 7 e versículo 9, o apóstolo Paulo vai dizer assim aos crentes de Tessalônica: Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. Perceba que a ação do apóstolo Paulo na igreja de Tessalônica é uma ação premeditada. Ou seja, ele agiu de modo a servir de modelo para aqueles irmãos. Versículo 9. Não porque nós não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos, para nos imitardes. Então esse é o apóstolo Paulo. É o apóstolo Paulo que não poupa Timóteo das realidades duras do ministério. Esse é o apóstolo Paulo que alerta Timóteo acerca de todos os desafios que ele vai enfrentar. E esse é o apóstolo Paulo que se apresenta a Timóteo como um modelo a ser seguido. Como alguém que, mesmo experimentando tudo o que ele experimentou, e nós veremos mais a seguir, ele continua sendo um modelo. Timóteo, siga o meu modelo. Siga o meu padrão. Siga meu exemplo. No exercício do ministério, siga esse modelo, siga esse padrão. E notem, queridos, o que nós temos aqui não é algo que diz respeito somente aos pastores. Porque alguém poderia dizer: bem, o apóstolo Paulo está dizendo isso a Timóteo, um pastor ou um delegado apostólico. E isso não diz respeito a mim. Alguém poderia pensar: esse peso, essa responsabilidade de assumir uma conduta reta, de assumir uma conduta exemplar, não é um peso que eu devo carregar. Mas notem, queridos, quando o apóstolo Paulo dá orientações a Timóteo, e não somente Timóteo, mas também a Tito, ele visa criar um efeito, uma espécie de efeito cascata. O apóstolo Paulo servindo de exemplo para os seus delegados apostólicos, Timóteo e Tito. Ao mesmo tempo que esses dois deveriam servir de exemplo para as suas congregações, ou para aqueles com os quais ele estava lidando. Veja, em 2 Timóteo, se você virar um pouco as páginas, aliás, talvez nem tenha que virar as páginas, no capítulo 2, versículos 1 e 2, veja o que o apóstolo Paulo diz. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, notem, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Perceba o efeito cascata que o apóstolo Paulo quer causar aqui. Percebam também o compromisso que o apóstolo Paulo tem com a causa do Evangelho e de fazer com que o Evangelho progrida, avance, mesmo após a sua morte. Notem, irmãos, que esse padrão, esse modelo, consiste, na verdade, nesse aspecto do ensino, no tocante ao ensino. Mas não somente isso. O apóstolo Paulo, ele quer que os seus delegados apostólicos, Timóteo e Tito, eu estou aqui apenas mencionando 2 exemplos, ele quer que esses homens sirvam de exemplo não somente naquilo que eles falam, não somente no tocante ao seu ensino, mas também no tocante à sua vida prática. Veja, 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 12, diz o seguinte:
Ninguém despreze a tua mocidade, o apóstolo Paulo dizendo a Timóteo. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Perceba esse aspecto prático que o apóstolo Paulo instiga Timóteo a nutrir em sua vida. E esses mesmos aspectos deveriam ser expandidos, cascateados para todos os outros. Especialmente, pensando aqui em 1 Timóteo, para o contexto ali onde Timóteo pastoreava, em Éfeso. Em Tito, veja o que o apóstolo Paulo diz a Tito, no capítulo 2. Tito, capítulo 2, versículos 7 e 8, o apóstolo Paulo vai dizer: Tito, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade e reverência, não irreverência, reverência. No versículo 8, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Perceba, queridos, então, que ninguém está livre disso. Ninguém está livre da responsabilidade de ser modelo, de ser exemplo, de ser padrão. É muito provável que vocês convivam com pessoas que não compartilham da mesma fé que vocês. E qual é o exemplo que você tem dado? O exemplo que eu tenho dado no trabalho. O exemplo que eu tenho dado enquanto ando por aí. Quando vou ao shopping. Quando vou ao mercado. Quando vou à padaria. São questões, queridos, que nós devemos pensar. O apóstolo Paulo queria que Timóteo fosse um modelo, é verdade. Mas esse modelo deveria servir para outros que observavam Timóteo. Sabe, queridos, há um tempo atrás, há vários anos, isso muito antes de eu me converter, eu era alguém terrível. E é uma vergonha isso, eu era alguém terrível. E eu era muito próximo de uma pessoa, um amigo. E esse amigo, o apelido dele era Sorriso. Mas não se deixe enganar pelo apelido. Ele recebia esse apelido porque ele, quando ria, ele tinha um sorriso grande. Ele tinha uma boca grande. Então, quando ele ria, era um sorrisão. Então, nós chamávamos ele de Sorriso. E durante um tempo, nós vivemos e convivemos juntos. E nós tínhamos ideais muito parecidos, ideais mundanos, é claro. E houve um tempo em que eu saí do bairro onde eu morava, e depois de 1 ano, 2 anos, eu retornei para esse bairro. E o Sorriso estava bem diferente daquela pessoa que eu conheci. Ele havia se envolvido com pessoas criminosas. E o Sorriso, então, ele começou a se enveredar por esse caminho. E aquilo, eu confesso, irmãos, naquela época, me chamou a atenção. E eu via o Sorriso andando de carro conversível. Quem se lembra do Hobby? Todo mundo se lembra disso, do Escort Hobby? Não Hobby Robson, né? Hobby, Escort Hobby. E ele tinha um carro daquele branco, conversível, e eu dizia, uau, que carrão. Os mais jovens nem sabem o que é um Escort Hobby, né? É o tipo de ilustração que só pega alguns, né? Mas era um carrão. E eu sempre quis ser igual ao Sorriso, irmãos. Durante aquela fase da minha vida, eu queria ser igual ao Sorriso. Eu queria ter um carrão. Eu queria ter condições de usar as roupas que o Sorriso usava. Eu queria ser descolado como o Sorriso era. Eu queria ser igual ao Sorriso. Mas por alguma razão, Deus me chamou.
E aquele caminho que era trilhado junto com um sorriso, ele tomou uma outra direção. De maneira que o sorriso continuou indo na direção do mal. E eu, queridos, pela bondade de Deus, pela graça maravilhosa de Deus, pela graça indizível de Deus, eu fui para uma outra direção, fui para um outro caminho. E aconteceu algo muito dramático na minha vida. Eu lembro que, logo no início da minha conversão, estávamos ali numa igreja, um salãozinho alugado na esquina da rua onde eu morava, que ficava em frente à comunidade onde eu cresci. Eu cresci ali. O sorriso vivia ali. E o sorriso, naquela noite, estava lá, envolvido com toda a sua criminalidade. E eu estava na igreja. E eu lembro que o pastor, ele naquela noite apresentou os membros que eram candidatos na verdade, os candidatos ao batismo. Eu não era membro ainda. Eu me tornaria membro no momento em que eu me batizasse. E o pastor então daquela igreja, daquela pequena igreja, ele pediu para que os candidatos ao batismo se colocassem em pé. E eu era um candidato ao batismo. E eu fiquei em pé. E no momento em que eu fiquei em pé, queridos, um tiroteio começou na rua. Dramático isso, né? Parece cena de filme, mas aconteceu, de fato. E foi um tiroteio. E eu ali em pé, sentei rapidamente. Os irmãos então baixaram as portas da igreja. E passaram ali alguns instantes e percebemos que estava um silêncio ali na rua. Então, os responsáveis pela portaria subiram as portas e o culto se encerrou. Não tinha a menor condição de continuarmos ali. Era um salão, como eu disse, e a porta já dava acesso para a rua. Não tinha a menor condição, aquela movimentação toda na rua. Então eu peguei as minhas coisas, peguei a minha Bíblia, e quando eu saí na porta da igreja, veio um rapazinho que conhecia a minha história do passado. Eu era um novo convertido e conhecia também um sorriso. E sabia que nós éramos amigos. Por que eu fui inventar de falar isso hoje? E esse rapazinho veio correndo na minha direção e disse: mataram um sorriso. Robson, mataram o sorriso. E queridos, eu não queria acreditar nisso. Me desculpem. Efeitos do pastor Marcos aqui. E eu não queria que o sorriso tivesse morrido. E aquele jovenzinho gritou, ansioso: Robson, mataram o sorriso. E de fato, queridos, no momento em que eu estava sendo apresentado para aquilo que seria a confissão pública da minha fé, da minha nova vida, do novo homem que eu me tornei, o sorriso estava morrendo. Bom, não demorou muito para que eu entrasse no seminário. Logo nos primeiros anos de convertido, eu ansioso por conhecer mais a palavra de Deus, eu entrei no seminário. E foi lá que eu conheci o pastor Thomas. Conheci também o pastor Marcos. E nesse momento, o meu modelo, o meu padrão já não era mais o sorriso. O meu modelo, o meu padrão, eram esses homens. Homens sérios, piedosos. E eu disse: eu quero ser como eles. Se for para ser pastor um dia, eu espero ser pastor como eles. Bem, queridos, por que eu estou dizendo essas coisas para vocês? Eu não quero simplesmente emocionar vocês. Eu me emocionei. Eu sempre tento fazer essas coisas e nunca dá certo. Mas enfim, por que eu estou contando isso para vocês? Porque Timóteo, ele tinha diante dele dois modelos. Timóteo tinha diante dele dois padrões a ser seguidos. Tinha o padrão do falso mestre, de homens egoístas, de homens hipócritas, de homens que representavam ameaça, de homens enganadores que entravam nas casas das famílias sorrateiramente,
para dissuadir mulheres de baixa moral, mas também tinha diante dele um modelo muito mais excelente, o modelo do apóstolo Paulo, o modelo de um homem santo que gastou a sua vida pelo Evangelho. E, queridos, não há a menor possibilidade da gente lidar com um texto desse sem deixar de considerar quem são os nossos modelos, quem são os nossos padrões, a quem nós temos seguidos, às vezes até inconscientemente. Responda para você mesmo: quem são os seus modelos? Quem você tem imitado? Você quer ser igual a quem? Saiba, queridos, que o modo como você age reflete sim os padrões que você tem na sua vida, os padrões que você tem visto na sua vida, pessoas com as quais você lida, conteúdos que você consome. E isso vai refletir muito do seu caráter, isso vai refletir muito de quem você é e de quem você espera ser. O apóstolo Paulo, ele apresenta a Timóteo um modelo a ser seguido. E ele fica feliz, é verdade, pelo fato de que Timóteo já seguia o seu modelo. O apóstolo Paulo, então, ele faz uma lista proposital sobre, tendo como objetivo, criar um contraste entre o padrão ou as características dos falsos mestres e a característica do homem santo. E ele inicia essa lista dizendo: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento. Perceba que o apóstolo Paulo, ao fazer menção da sua doutrina, a fazer menção da sua conduta, do seu procedimento, ou seja, do seu estilo de vida, o apóstolo Paulo, ele cria uma espécie de... ele tenta colocar o falso mestre em paralelo com o homem de Deus. E ele faz esse contraponto, com o objetivo de deixar bem claro qual é o perfil que Timóteo deveria seguir. Timóteo, ele conhece as doutrinas, ele conhece a conduta do apóstolo Paulo, e é bem verdade, queridos, que uma mensagem, ela pode ser associada ao caráter de quem a transmite. Se por um lado o falso mestre tentava enganar com artifícios mundanos, o que o apóstolo Paulo faz aqui, por meio da sua doutrina, por meio da sua conduta, é apresentar um caminho muito mais excelente. No capítulo 3, aí, que é alvo do nosso estudo, mas um pouquinho mais adiante, no versículo 14, veja, o apóstolo Paulo vai dizer: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirados, sabendo de quem o aprendestes. Ou seja, o apóstolo Paulo, mais uma vez, se coloca como um padrão. Timóteo, você tem ouvido essas coisas, você tem aprendido acerca dessas coisas, permaneça nisso, sabendo que é verdade. Afinal de contas, você sabe quem as pronuncia, você sabe quem as diz, quem as ensina, quem as proclama. O apóstolo Paulo não foge da responsabilidade, queridos. O apóstolo Paulo não foge da responsabilidade, e ele continua a sua lista. Ele diz: o meu ensino, procedimento, propósito, ou seja, o modo de pensar, a sua intenção no ministério, aponta para o seu comprometimento exclusivo com Cristo, a fé que descreve a sua firme confiança em Deus. E o texto continua, fala sobre a sua longanimidade, queridos. Como as palavras são usadas de maneira cirúrgica aqui. O apóstolo Paulo sabia que no exercício do serviço cristão, Timóteo deveria ter muita paciência, longanimidade. Paulo é enfático ao mencionar essa virtude aqui. Ele faz isso no versículo 24, no capítulo 2, foge, outro sim, das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com que os de coração puro invocam o Senhor. Ele faz isso no capítulo 4, no versículo 2, pega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade, com toda paciência e doutrina.
o apóstolo Paulo sabia que Timóteo deveria nutrir muita paciência. O apóstolo Paulo deveria ser paciente com as suas ovelhas em Éfeso. Queridos, no exercício do serviço cristão, muitas vezes é exigido de nós essa característica, essa habilidade, a habilidade de ter paciência. Vocês que exercem os serviços de vocês aqui na igreja, ou talvez vocês que me ouvem ou vão ouvir, que exercem os seus trabalhos, os mais diversos possíveis. Eu tenho certeza que muitas vezes você tem se sentido impaciente. Muitas vezes tem se sentido cansado e fala, meu Deus, Senhor, me dá paciência, porque eu não tenho mais. E notem, queridos, não é um pecado algumas vezes você se sentir frustrado, entristecido. As circunstâncias às vezes têm esse efeito de causar em nós esse tipo de reação. Mas nós não devemos viver assim de forma perene. Nós, queridos, nós somos servos de Deus. E nós fomos comissionados para um serviço excelente. Portanto, na medida em que você exerce o seu serviço, na medida em que você exerce as suas tarefas, as suas obrigações, aqui na igreja, saiba que Deus está vendo tudo isso. Eu sei que às vezes bate aquela impaciência. Eu sei que às vezes você se sente triste, frustrado. Mas notem, queridos, saiba que da mesma forma como Deus haveria de suprir Timóteo, Deus há de nos suprir também. Portanto, se é paciência que você precisa, busque ser paciente. Se é paciência que lhe falte, busque paciência, tolerância. Timóteo haveria de ser paciente com o rebanho que Deus havia dado para ele. E não somente isso, o apóstolo Paulo faz menção do seu amor. E, meu Deus, e como o apóstolo Paulo fala sobre isso? Como o apóstolo Paulo fala de maneira abundante sobre o amor que abrigava não somente os seus amigos íntimos, seus queridos, mas também os seus inimigos. O apóstolo Paulo tem uma dimensão correta de amor. E não se trata aqui de um amor romântico, visto aí nas novelas ou coisas desse tipo. Nós estamos falando de um amor abnegado, de entrega total, que nos remete àquela ideia do amor sacrificial que o marido deve à sua esposa, por exemplo. É um amor sacrificial, onde você se dá pelo outro, onde você se esforça pelo outro. O apóstolo Paulo continua, e ele diz, perseverança, amor, perseverança. É curioso como a perseverança em outras listas sempre está próximo de amor. Parece que essa última virtude ganha uma espécie de destaque especial, haja vista que, diante das perseguições que Timóteo vivia, ou haveria de viver, e das que de que o apóstolo Paulo de fato vivia, era necessário ser de fato perseverante, insistente. É a atitude de quem controla o desânimo em meio às dificuldades. O apóstolo Paulo então serve de modelo a Timóteo no tocante à sua perseverança. O apóstolo Paulo é o grande modelo de Timóteo. E Timóteo, ao olhar para o apóstolo Paulo então, ele percebe um homem perseverante, um homem que não larga o arado, um homem que não desiste. Eu diria que o apóstolo Paulo, se eu não conhecesse, se eu não soubesse que o apóstolo Paulo era de fato um judeu, eu arriscaria dizer que ele era um alagoano. Não sei. Mas essa fibra do apóstolo Paulo, essa garra do apóstolo Paulo, essa noção da dimensão do reino de Deus que o apóstolo Paulo tem, essa dimensão da obrigação que ele tem, essa dimensão correta, essa perspectiva correta da grandeza
do serviço cristão faz com que ele, mesmo diante das mais terríveis adversidades, ele continue batalhando. Queridos, nós estamos falando de alguém que está próximo a morrer. Algumas pessoas dizem, olha, se eu estivesse próximo a morrer, eu ia para o melhor restaurante que eu pudesse pagar. Ou às vezes nem pudesse pagar, vou morrer mesmo. Mas diante da morte, algumas pessoas têm as ideias mais mirabolantes, né, acerca do que fazer nos últimos momentos de vida. O apóstolo Paulo, diferente de muitas pessoas, ele diz, Timóteo, eu quero que você leve adiante a causa do Evangelho, portanto, preste muita atenção no que eu vou te dizer. Siga o meu modelo, siga o meu padrão. O Evangelho precisa continuar avançando. Notem, queridos, que diante da morte iminente, tudo o que o apóstolo Paulo quer é que o Evangelho continue sendo anunciado. Queridos, quantos de nós desejamos isso do fundo do coração? Eu estava conversando com a Mônica esses dias e ontem, se não me engano, e falando justamente sobre esse texto que eu pregaria a vocês. E eu disse, meu amor, como eu estou distante disso? Como eu preciso melhorar nesses aspectos? Mônica, como a nossa fé, às vezes, ela é diminuta, o exercício da fé cristã, muitas vezes ele é sucumbido pelas demandas dessa vida, enquanto tudo o que importa para o apóstolo Paulo é que o Evangelho siga adiante. Para mim, qual é a prioridade? Uma casa nova? Um carro novo? Uma escola melhor para o meu filho? Existe algo de muito errado no nosso modo de entender a fé cristã. E notem, queridos, eu não estou falando isso somente a vocês, eu estou envolvido nisso. Eu estou mergulhado nisso, nós estamos juntos, e juntos nós precisamos mudar a nossa mentalidade. E juntos nós precisamos colocar as nossas prioridades no lugar certo. Queridos, nós somos súditos de um rei, ou de um reino. E estamos aqui para executar um serviço excelente. Isso que nos rodeia, e isso, tudo que nós buscamos com tanto afinco, vai passar. Vai passar. O nosso reino, queridos, ele é um reino celeste. Portanto, calibre as suas prioridades. Calibre as suas prioridades, você que nasceu de novo. Você que desfruta de uma nova realidade em Cristo, calibre as suas prioridades. O que de fato é importante para você? Ou o que de fato deveria ser prioridade na sua vida? O que Deus gostaria que fosse prioridade para você? Para o apóstolo Paulo, a prioridade deveria ser o avanço do reino de Deus. O avanço do Evangelho. Bem, o apóstolo Paulo, como se não bastasse a sua lista, ele passa agora a falar sobre, não sobre suas virtudes, mas eventos que marcaram a sua experiência como apóstolo. Na parte A do versículo 11, ele diz que Timóteo seguia de perto. Lembre-se da ideia de seguir de perto. Lembre-se da ideia que eu apresentei para os irmãos, de alguém que como que toma nota de tudo, com o objetivo de não esquecer de nenhum elemento, para poder depois imitar aquilo. O apóstolo Paulo então diz, tu tens seguido de perto, não somente os meus exemplos acerca da minha conduta, ou pensando aqui no meu modo de agir, mas você tem seguido de perto, inclusive, as minhas experiências, terríveis experiências que eu tive. Ele diz no versículo 11, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram. Ele vai mencionar 3 lugares, são perseguições e sofrimentos que o apóstolo Paulo viveu, que ele enfrentou como um fiel ministro. Notem, ele vai mencionar de modelos, não modelos que ele, ou experiências que ele teve, não experiências que ele fracassou. Pelo contrário, foram experiências que ele teve e viveu essas experiências com êxito, como um bom servo do Senhor. Ele diz, a primeira delas, em Antioquia, e
nós temos lá em Atos, no capítulo 13, a experiência que o apóstolo Paulo teve lá em Antioquia, e é uma sessão grande, irmãos. É uma sessão que vai do versículo 13, 14, e vai até o versículo 52. É claro que eu não vou ler todos esses versículos aqui, mas eu quero dar atenção para alguns versículos que falam sobre a experiência ruim que o apóstolo Paulo teve ali. Inicialmente, se vocês tiverem a curiosidade de ler esse trecho todo, vocês vão perceber que o apóstolo Paulo, ele foi bem recebido ali. O seu primeiro contato ali em Antioquia da Psídia foi um contato amistoso, ele foi bem recebido, mas judeus ciumentos incitaram uma perseguição contra ele, de modo que no versículo 48, veja, no versículo 48, o apóstolo Paulo diz assim: os gentios, ouvindo isto, regozijavam e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Experiência boa essa. Mas, versículo 50, os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e levaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Então notem que Timóteo não esteve aqui com o apóstolo Paulo, mas essas coisas, essas realidades, era do conhecimento de Timóteo, de modo que ele diz: olha, você tem seguido de perto os meus sofrimentos, as minhas perseguições. Lembra, Timóteo, daquilo que eu passei em Antioquia? Lembra da frustração que foi? Meu Deus, eu fui bem recebido ali. E embora vários gentios tivessem crido no Senhor, judeus ciumentos me expulsaram de lá. Timóteo, e essa é uma intenção que está nas entrelinhas das letras que o apóstolo Paulo tinge a sua carta. Timóteo, você vai passar por isso também. Você também vai passar por momentos difíceis no ministério. Aconteceu comigo em Antioquia, estava indo tudo bem, eu fui bem recebido, mas me expulsaram de lá, e eu fui perseguido ali. Timóteo, isso vai acontecer com você também, você vai passar por isso também. Em Icônio, o apóstolo Paulo diz, aí em Atos 14, veja, Atos 14, o apóstolo Paulo vai dizer, do versículos 1 a 5, em Icônio, Paulo e Barnabé entraram, Lucas vai dizer, né? Não Paulo. Lucas vai dizer, em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas, sempre esse mar, né, que dá aquele frio na espinha. Os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizesse sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos, e como seguisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com as suas autoridades, para os ultrajar e apedrejar. Então notem que o apóstolo Paulo, ele narra a sua experiência em Antioquia, também de forma muito dramática, que parece ir numa direção de êxito, mas depois de um tempo, tudo aquilo é naufragado. De modo que ali em Icônio, o apóstolo Paulo, ele estava prestes a ser apedrejado, e teve que sair às pressas de lá. Timóteo, ainda que os desafios do ministério se levantem, siga o meu exemplo. Veja as experiências que eu tive em Icônio, mesmo diante das ameaças, mesmo diante do perigo de pregar o evangelho,
nós não nos intimidamos e nós pregamos ali ousadamente, até o ponto em que se levantou uma grande perseguição contra nós, de modo que as pessoas ali se dividiram, e alguns, influenciados pelos judeus, queriam nos apedrejar. Timóteo, querido Timóteo, você passará por isso. Você experimentará situações difíceis no ministério. Continue firme, Timóteo. E em Listra, o apóstolo Paulo vai dizer em Atos, na continuação do texto que nós acabamos de ler, do versículo 6 até o versículo 20, que inicialmente, quando o apóstolo Paulo chegou ali naquele lugar, ele foi adorado como um Deus. Ele foi bem visto pelas pessoas, e as pessoas queriam adorá-lo até. O apóstolo Paulo, obviamente, resiste a isso, mas com o passar do tempo, ou com o desenrolar da situação, chegamos no versículo 19, e veja: sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, aqueles lá, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando por morto. Essa é mais uma experiência narrada pelo apóstolo Paulo, e que Timóteo deveria estar atento. O apóstolo Paulo, ele apresenta essas experiências que ele teve, tanto em Antioquia, Icônio e Listra, como experiências que deveriam servir para fazer com que Timóteo se recordasse de como é ser um servo fiel. Em Antioquia, aliás, em Listra especialmente, o apóstolo Paulo diz: olha, eu fui adorado, eu cheguei a ser adorado como Deus ali, e as pessoas me queriam muito bem. Timóteo, não se iludam, ou não se iluda com os tapinhas nas costas. Não se iluda com certos elogios. Não se iluda com essas coisas, Timóteo, porque a perseguição, ela pode vir de onde você menos espera. Foi assim que aconteceu comigo em Listra. E aqui, talvez, Timóteo tenha estado lá. Talvez, nessa ocasião aqui, Timóteo estava ali, observando tudo o que estava acontecendo pessoalmente. Isso porque, em Atos 16, veja o que diz. Em Atos 16, chegando também em Derbe e a Listra, houve ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos de Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Então é muito provável que Timóteo, nós não temos como afirmar isso categoricamente, mas tendo em vista que Timóteo era daquela região, da região de Listra, é muito provável que essa experiência tenha sido assistida pessoalmente por Timóteo. Notem, queridos, nesta primeira divisão do texto, e é claro que nós não vamos seguir adiante, nós daremos sequência numa próxima oportunidade, mas nessa primeira porção do texto, nós vemos o exemplo do apóstolo Paulo. E embora eu esteja com muita vontade de dizer o que vem a seguir, eu preciso segurar a minha ansiedade aqui, e pensar um pouquinho com vocês acerca desses exemplos de Paulo. Rapidamente, nós vivemos numa época, queridos, isso para finalizar o nosso tempo aqui, nós vemos uma época de mídias sociais, né? De redes sociais, e eu sei que você tem ali as pessoas que você gosta de seguir. É assim que se faz, né? Você tem um grupo de interesse e você segue as pessoas ali. E a essa altura, nós sabemos que não existe problema nenhum em você seguir determinadas personalidades. Nós temos aqui diante de nós o maior influencer de todos, o apóstolo Paulo.
E temos aqui Timóteo, que observava cada passo do apóstolo Paulo com o objetivo de imitá-lo. Não há nenhum problema nisso. Não há nenhum problema em imitar determinadas pessoas. A questão é quem nós imitamos, a quem nós nos assemelhamos. Você tem imitado o sorriso? Ou você tem imitado o pastor Thomas, com toda a sua beleza exuberante? Ou você tem imitado o pastor Marcos? Meu Deus! Ou você tem imitado a minha conduta, a conduta do pastor Nicolas, do pastor Isaac? Meu Senhor. Queridos, é claro, quando eu menciono essas coisas, eu coloco sobre os meus ombros, especialmente, uma responsabilidade indizível. Indizível. Porque diante de vocês está alguém pecador, salvo pela graça, como eu disse a vocês. Mas eu, assim como Timóteo, os pastores todos, os pastores sérios do mundo todo, todos, assim como Timóteo, não devem fugir da responsabilidade de servir como paradigma para suas ovelhas. Mas não pensem que isso é uma responsabilidade que pesa somente sobre os meus ombros. Porque como nós vimos nos textos que lemos em Timóteo e em Tito, é uma responsabilidade que se estende a vocês também. De modo que vocês, no meio em que vocês vivem, também precisam servir de paradigmas, de modelo, de padrão de conduta. Portanto, queridos, com mãos dadas, unânimes, pensando aqui na linguagem que o apóstolo Paulo faz aos crentes de Filipos, que nós estejamos unidos como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Essa é a postura do servo. Essa é a postura do servo fiel. Portanto, pense sobre essas coisas, queridos, e que essas verdades invadam a alma de vocês, e que elas dilacerem o coração de vocês, assim como tem feito com o meu coração, e que nós possamos, pela graça de Deus, e na força que Ele dá, colocarmos as nossas prioridades no lugar certo. É provável que você, que talvez não conheça a Cristo, ouça todas essas coisas e diz: meu Deus, que é isso? O que é isso? Do que esse homem está falando? Eu estou falando da graça que liberta do pecado. Eu estou falando da graça que faz com que uma mente cativa se torne agora uma mente livre em Cristo. Estou falando de uma graça que não depende da minha força, mas da força daquele que morreu na cruz por mim. E a minha súplica é que você creia nele, reconheça seus pecados, e se torne agora, enfim, um filho de Deus. E preencha essas fileiras não como um visitante, mas como alguém que de fato nasceu de novo. E assim como todos nós, carece da misericórdia de Deus. Vamos orar. Amado Deus, muito obrigado pelo tempo que passamos aqui, obrigado por tua palavra tão desafiadora, que nos enriquece, nos confronta, mas também nos anima. Muito obrigado, Senhor, porque nós sabemos que não estamos sozinhos nesse mundo. Nós temos um padrão a ser seguido. Senhor, nos ajude a seguir esse padrão, esse modelo. Que a sua palavra seja de fato o nosso manual de fé e conduta. E que nós vivamos para o seu inteiro agrado. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.